Agora, em plena pandemia, 9 estados brasileiros gastam com saúde menos que o que é determinado por lei. Esse é o assunto para o Fenelon Rocha. Olá, Fenelon, bom dia. Bem-vindo ao Notícia da Manhã mais uma vez. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Pois é, Nádia, a gente viu nesse período de pandemia, em geral, os gestores reclamando que estão gastando muito mais do que o que podiam em razão da pandemia. Um levantamento mostra que não é bem assim. Tem muita gente gastando um pouco acima do estabelecido por lei, mas tem estado gastando menos do que deveria. Aqui a gente tem um levantamento, lembrando que os estados são obrigados a gastar pelo menos 12% das receitas correntes líquidas com saúde. A receita corrente líquida é aquela receita, vamos dizer assim, ordinária. Os tributos e os repasses constitucionais, por exemplo. E aqui a gente tem, com menos de 12%, são 7 estados. Minas Gerais e Rio de Janeiro, os piores entre esses estados. 3 são do Nordeste. E aí, um pouco acima desse limite constitucional de 12%. Eu peguei aí uma faixa de 12% até fechar em 14%, 13,9%. São 11 estados. O Piauí está nessa lista. E mais 9 estados que gastam, vamos dizer assim, um pouco já mais acima daquele limite constitucional. São a partir de 14%. O Nordeste tem apenas 1%. E a gente tem aí um detalhe sobre os gastos específicos do Piauí e também os campeões, tanto do bom desempenho como do mau desempenho. Aqui no caso do Piauí, o Piauí gasta 13,25% das receitas correntes líquidas. Ele é o 11º no Brasil e o 3º no Nordeste. Os campeões são Amazonas e Tocantins. O Amazonas gastando bem mais do que aqueles 12%. 20,6% de toda a receita corrente líquida destinada à saúde. No Tocantins, 17,8% destinado à saúde. O 3º seria Pernambuco, o representante nordestino. E aí temos os lanterninhas. Minas Gerais gasta apenas 7,7%. Isso é menos de 66%, é menos de 2/3 daquele limite constitucional. O Rio de Janeiro um pouco acima desses 66% do limite constitucional, 8,1%. Nádia, os estados em geral explicam que esse 12% tem que ser observado ao final do ano. Mas veja bem, se agora no primeiro semestre, onde se exigiu um esforço a mais, um investimento a mais para o combate à pandemia, e eles não conseguiram atingir o limite legal, imagine no segundo semestre, Nádia. Pois é, Fenelon, é verdade. A gente tem aí uma tendência, de redução até de gastos, pelo menos em virtude da pandemia, com a diminuição dos números de contágio, de contaminação, de leitos ocupados e de mortes, uma tendência de queda de investimentos. Respeitar pelo menos o mínimo previsto pela lei, É o que a gente espera.